Olá a todos que nos acompanham, eu sou Isadora Teixeira e converso hoje com o novo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Isadora. Doutor, o senhor reassumiu a Secretaria de Segurança Pública após 10 anos, né? O senhor volta agora em um momento muito diferente de uma crise institucional após a invasão e depredação da sede dos três poderes. Gostaria de saber quais são as prioridades do senhor neste momento, após o fim da intervenção federal e a retomada da autonomia da Secretaria de Segurança Pública. É um momento desafiador, mas eu confio muitíssimo nas forças da segurança pública do Distrito Federal. Eu acho que o que aconteceu no dia 8 jamais vai se repetir, né? O que aconteceu está sendo objeto de apuração no âmbito da Polícia Militar e também da Polícia Civil, né? Mas a Polícia Militar é uma instituição que tradicionalmente enfrentou manifestações tão grandes quanto aquela e muitas vezes até maiores e sempre se desempenhou muito bem. O que aconteceu está sendo apurado, mas estranha-se o fato de que não havia ali algumas unidades especializadas em lidar com distúrbios civis daquela monta, de forma que nós vamos aguardar o final das investigações para ter respostas definitivas, mas eu tenho certeza que isso não vai voltar a acontecer. Brasília vai voltar a ser vista como uma capital pacífica, que sempre foi, né? Em prol da democracia, né? E por respeito à democracia, essas manifestações são absolutamente normais, desde que sem partir para atos de violência, de vandalismo, de depredações, como aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, isso não vai voltar a acontecer. Confio plenamente nas nossas forças que compõem a segurança pública. E há também um esforço no sentido de engajar também novos componentes, novos atores nesse esforço de evitar que isso torne a acontecer. Então, as polícias legislativas, né, tanto a Polícia do Senado quanto a Polícia da Câmara, as polícias do Judiciário, né, TSE, Supremo Tribunal Federal, né, as polícias da União, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, todos eles têm sido convidados, têm participado de reuniões conosco aqui na Secretaria de Segurança, né, porque essa responsabilidade e essa preocupação é de todos. Então, essa soma de esforços, com certeza, haverá de ser muito produtiva para que eventos como esse não tornem a acontecer e essa troca de informações, né, das nossas inteligências com as inteligências de outros órgãos também, tendem a evitar que aconteça também atos isolados, que é algo que também nos preocupa, né? A gente se preocupa com as manifestações, mas a gente se preocupa muito também com atos isolados que venham atingir qualquer autoridade ou qualquer pessoa que possa ser vítima desse tipo de manifestação exacerbada, desse tipo de ódio ou de posições ultra-radicais, né, que geram essa preocupação, e é óbvio que a gente não vai admitir isso, e a gente está lutando para que a gente retome a normalidade. Eu acho que o Brasil está precisando de paz. Secretário, o senhor falou sobre essa união aí, né, entre as forças de segurança, tanto distritais quanto nacionais. O senhor acha que esse é o legado que fica da intervenção federal na segurança pública aqui do DF? O que mais que serviu de aprendizado nesse período e que deve ser implementado aí? Esse é um legado importante. Houve uma situação interessante onde o Ricardo Capelli foi indicado como interventor e ele foi hábil, foi muito sereno ao tomar decisões ponderadas, equilibradas, né, que em nenhum momento colocou à prova a confiança nas instituições que compõem a segurança pública, né, e eu acho que isso foi muito importante para entender também as nossas estruturas e ajudar nessa soma de esforços que tem que haver entre as polícias do Distrito Federal, porque é a capital federal, a capital de todos. Brasília não é só a capital dos brasileiros, Brasília é a capital de todos os brasileiros. Então, esse esforço tem que ser conjunto, né? E a passagem dele nessa função de interventor deu essa oportunidade, né, do Ministério da Justiça enxergar muito de perto o que é a segurança pública do Distrito Federal.
O senhor delegado da Polícia Federal, nos últimos anos, atuou em cargos de chefia da corporação a nível, claro, federal, né? Foi até número 2 da PF aí nos últimos anos, né, durante o governo de Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vai agir para manter esse alinhamento com o governo federal, Secretaria de Segurança Pública do DF, governo federal, a partir de agora, né, levando em conta aí esse histórico, inclusive, da intervenção? Como é que vai ficar esse diálogo? Ele será constante? O senhor vai se reunir periodicamente com o Ministério da Justiça? Como é que vai ficar essa conversa daqui para frente? Esse diálogo é fundamental, né? Inclusive, eu considero que o convite que recebi para estar hoje, né, nessa posição, um convite feito pela governadora Celina Leão, né, e chancelado pelo Ministério da Justiça, pelo governo federal, que fazia aqui a intervenção na segurança pública, eu acho que muito passa por isso, pela boa relação com os órgãos federais, né, com a Polícia Federal, com os órgãos vinculados à União, né, e pelo conhecimento também que eu tenho das forças de segurança do Distrito Federal, na medida em que eu fui secretário de Segurança aqui por um bom período, né, e essa soma é o que eu, né, vou procurar fazer com que ela seja realmente importante para que, nesse momento, a gente consiga agregar os esforços na busca por melhores resultados. Secretário, o senhor já falou a respeito da investigação, né, sobre o que aconteceu em 8 de janeiro. É algo que tramita ali dentro da própria Polícia Militar, também em outras instâncias, como no Supremo Tribunal Federal. A Secretaria de Segurança Pública faz acompanhamento também dessas investigações? Vocês recebem relatórios? Vocês vão acompanhar aí o andamento, esses inquéritos, né? Em que pé que eles estão? Vocês têm essas informações ou é exclusivo da Polícia Militar no caso dos inquéritos policiais militares? As investigações em si são feitas, né, pela Polícia Militar, nos inquéritos policiais militares, pela Polícia Civil nas investigações, né, também que vêm sendo levadas a efeito no âmbito da Polícia Civil. É claro que a gente não interfere nas investigações, eles têm total autonomia para fazer as investigações, mas recebemos as informações, né, do que vem sendo apurado, até para que a gente tenha uma noção do todo. O relatório da intervenção apresentado pelo interventor Ricardo Capelli aponta que não houve respeito às ordens do comandante da Polícia Militar, o coronel Fábio Augusto Vieira, no dia 8 de janeiro, quando os extremistas invadiram e depredaram ali a sede dos 3 poderes. Qual que é a avaliação que o senhor faz hoje daquela atuação da Polícia Militar no dia, né? Já é possível aí corroborar com essas informações dadas pelo relatório? O senhor concorda com aquilo que foi dito? A Polícia Militar, também a Polícia Civil, eles estão investigando, né, levantando as razões pelas quais aconteceu aquele fato tão grave, né? E então essas informações vão constar dos inquéritos que estão sendo conduzidos com total autonomia. O que é público, né, é que o comandante-geral, que a senhora citou, o coronel Fábio, ele estava no local, né, e tentou impedir que, de alguma forma, aquilo acontecesse. Inclusive, ele saiu machucado daquela operação. Essa é uma tese, essa tese de que os comandos não foram respeitados é uma tese que está sendo apurada e a gente aguarda aí o resultado das investigações para saber o que realmente aconteceu naquele dia. Como a gente já falou, né, o senhor volta à Secretaria de Segurança Pública 10 anos depois, o senhor encontrou um cenário diferente. As polícias hoje, a Polícia Militar, a Polícia Civil, estão, inclusive, com menos efetivo do que 10 anos atrás. Como é que o senhor acha que isso afeta as corporações na atuação, né? E o que pode ser feito para melhorar? O senhor acha que existe o cenário político e orçamentário para incrementar o efetivo das corporações e também dar aí o reajuste reivindicado pelos policiais? Eu acho muito importante a gente ter uma atenção, ver de uma forma carinhosa o que tem que ser feito com as corporações aqui do Distrito Federal. Conforme eu falei, as polícias do Distrito Federal, elas não se voltam tão somente à população do DF, mas elas cuidam de interesses que são de todo o Brasil. O que aconteceu na Esplanada, por exemplo, é um exemplo, né, do que nós estamos falando. A invasão do Congresso Nacional é algo que não atinge tão somente o povo de Brasília, isso atinge ao país como um todo. E nós temos aqui números que são muito preocupantes. Em 2011, quando eu iniciei a minha primeira gestão como secretário de Segurança Pública,
nós tínhamos uma polícia militar com quase 16 mil homens. Eram 15.670 policiais. Né? Hoje, passados 12 anos, nós temos 10 mil homens, né? 10.100 homens. Então, é uma queda muito significativa. E o que aconteceu nesse período? A população do Distrito Federal só cresceu, né? Os problemas, eventualmente, também só crescem, né? E as nossas corporações com um déficit no efetivo que não é, eu volto a repetir, não é um déficit pequeno. Né? Os quadros da Polícia Militar, por exemplo, para que os quadros sejam completos, nós precisaríamos de 18 mil homens. Né? Essa é a previsão legal. Agora, em 2011, nós tínhamos perto de 16 mil homens. Né? Hoje são 10 mil homens. A diferença é muito grande. E isso tem que ser levado em consideração. Não é algo que dependa tão somente da política do Distrito Federal. Né? A gente sabe da preocupação dos políticos do DF, que conhecem bem essa realidade, estão todos engajados nesse esforço de dar melhores condições para as nossas polícias. Né? Mas isso tem que ser visto também com sensibilidade, né, pelos órgãos federais, pelo Congresso Nacional. Né? Então, é um apelo que eu acho que o Distrito Federal faz nesse momento, para que haja essa sensibilidade. Né? A questão salarial, que você também citou, também é muito grave, porque você tem hoje aqui no Distrito Federal, notoriamente, né, um lugar onde os custos do dia a dia, né, o custo de vida no Distrito Federal é bastante elevado, e nós temos os salários dos policiais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, né, bastante defasados. Se você for fazer uma análise comparativa com outros estados, a Polícia Civil do Distrito Federal hoje é o 21º salário, né, em todo o Brasil. Então, de 27 unidades da federação, né, o salário dos policiais civis é o 21º. E a Polícia Militar também não fica atrás, numa análise comparativa com outros estados, né, cujo custo de vida, inclusive, bem menor do que o do Distrito Federal, né, os salários estão realmente bastante defasados. Essa é uma questão, né, que tem que ser tratada também com muito cuidado, com muita atenção, né, pelo governo do Distrito Federal, o que já vem sendo feito, e também pelo governo federal e o Congresso Nacional. Secretário, qual que é a sua opinião sobre a criação da Guarda Nacional para proteger os assédios dos 3 poderes, como tem sido aí levantado pelo governo federal? Eu compreendo perfeitamente a preocupação de quem sofreu os efeitos do que aconteceu nesse dia terrível que foi o 8 de janeiro. Compreendo a preocupação do Supremo Tribunal Federal, que foi invadido e depredado. Compreendo a situação do Congresso Nacional, do Palácio Planalto, enfim, há todo um sentimento de indignação que é absolutamente compreensível, justificável. Né? A criação da Guarda, essa ideia da criação vem nesse momento, um momento muito sensível, mas um momento de exceção. Eu relembro, a Polícia Militar do Distrito Federal já enfrentou manifestações muito maiores que a manifestação do dia 8, e sempre saiu muito bem, contendo eventuais atos de violência com energia, né, mas com muita ponderação. Então, o que eu defendo hoje é que nós tenhamos atenção para esse número, que é o número do déficit de policiais militares que hoje há no Distrito Federal. Né? Um número que ao longo dos últimos anos, vem caindo cada vez mais. Né? Aposentadorias que vêm sendo feitas aos milhares sem a devida reposição. Então, quando nós tivemos, há 12 anos atrás, né, 16 mil policiais militares, na nossa realidade de hoje, 12 anos depois, nós só temos 10 mil policiais militares. A população do Distrito Federal cresceu muito, os problemas cresceram, né, e o efetivo da Polícia Militar caiu drasticamente. Não só da Polícia Militar, mas também das demais forças, como, por exemplo, a Polícia Civil. Então, eu acho que antes de se pensar em criar novas corporações, onde pode haver, inclusive, uma sobreposição de atribuições, eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho, né, para essa possibilidade e necessidade de ampliar o efetivo da Polícia Militar. Secretário, falando um pouquinho sobre as corporações, né? Quais as medidas que estão sendo tomadas pela Secretaria de Segurança Pública e o Governo do Distrito Federal, de uma forma geral, para reforçar essas forças de segurança? Já nesse momento, né, nós estamos criando o batalhão que vai ser responsável, né, pela região da Esplanada. Né? Atualmente, nós temos cerca de 270 policiais militares e já estamos aumentando esse número para quase 500 policiais que vão ficar responsáveis pelo policiamento nessa área.
Esse batalhão ele já existe, então ele vai ser reforçado, é isso? Nós já temos um comando que envolve, né, alguns batalhões que atuam nessa região, e esse batalhão será reforçado para que a gente tenha agora perto de 500 policiais responsáveis pelo policiamento naquela região. Secretário, após o dia 8 de janeiro, a inteligência da Secretaria de Segurança Pública, ela identificou outras ameaças aqui na capital federal? Tem informações que vêm sendo levantadas pelas inteligências da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos órgãos do governo federal, né? E essas informações, claro, que ajudam a pautar as nossas decisões, né? A nossa forma de atuação, né? Muitas vezes até incompreendida pela população, que fica, às vezes, prejudicada, por exemplo, em eventos onde o trânsito é modificado, né? Mas eu peço, nesse momento, essa compreensão, né? A gente vem vivendo um momento delicado e tem feito de tudo para que nada de grave, né, aconteça depois do que já aconteceu no dia 8 de janeiro. Secretário, um outro assunto relacionado à segurança pública aqui em Brasília, que vira e mexe volta à tona, é a permanência de presos perigosos aqui na capital federal. É o caso do líder do PCC, o Marcola, que voltou recentemente para o presídio aqui da capital da República. Qual que é a opinião do senhor sobre esse assunto? Eu fui diretor do Sistema Penitenciário Federal e sei que eles têm como doutrina esse rodízio entre os 5 presídios federais, né, sobretudo no que diz respeito àquelas principais lideranças do crime organizado, né. O que é absolutamente indesejável é que aqui na capital federal, né, lideranças com esse potencial, né, de trazer para perto do Distrito Federal, né, outras lideranças ou aquilo que são chamadas as células que ali estão ao redor do crime organizado, que se instalem aqui. Então, é compreensível que, nesse momento, Brasília dê a sua dose de contribuição, mas isso tem que ser passageiro, isso tem que ser temporário e, de preferência, que essa modificação, essa mudança com a transferência de Brasília para um outro presídio seja feita com a maior rapidez possível. Secretário, em relação às grandes manifestações, a esses atos como ocorreram em 8 de janeiro, a população pode se sentir segura? Isso não vai mais ocorrer em Brasília? Isso não vai voltar a acontecer em Brasília, certamente. Como nunca havia acontecido, não vai voltar a acontecer, né? Eu peço também a compreensão da população. Eu acho que é hora de todos nós fazermos um esforço, né, no sentido de ter esse exercício de empatia, né, e entender que as forças de segurança estão preparadas para poder conter, né, qualquer movimento que seja abusivo, né? Há um respeito imenso pela condição democrática, né, de poder se manifestar, desde que em paz, desde que respeitando aqueles limites, né, que são impostos pelas forças de segurança e, muitas vezes, inclusive, de maneira conversada com as lideranças dos movimentos. Então, movimentos de depredação, movimentos de atos de vandalismo, como aconteceu aqui no dia 8, não vão voltar a acontecer. Secretário, para a gente finalizar, a população, de uma forma geral, em relação aos crimes comuns, ela também pode se sentir segura, apesar de essa crise institucional ter passado pela segurança do DF? Todo o nosso esforço é de continuar garantindo números cada vez menores da criminalidade no Distrito Federal. Isso é uma vertente que vem sendo repetida ano a ano com a redução dos índices, né? Ou seja, é um trabalho que ao longo dos anos vem surtindo efeito, trabalho muito bem feito pelas polícias civil e militar do Distrito Federal. Então, isso nos orgulha e isso nos cria também uma obrigação de continuar trabalhando de maneira correta para que esses índices caiam cada vez mais. Tá ótimo, secretário. Muito obrigada pela entrevista e a gente deseja para o senhor um ótimo trabalho aí à frente da Secretaria de Segurança Pública. Eu que agradeço a oportunidade, né, e vamos ter sempre esse diálogo aberto, esse diálogo franco. Eu acho que a transparência é muito importante também para nos ajudar na gestão da segurança pública do Distrito Federal. E a você que nos acompanhou, até a próxima.